Imposto no Brasil é roubo. Cara, o imposto no Brasil ele é roubo porque a gente tem uma taxação que equivale a países ricos, mas o nosso serviço público é de países emergentes, né? Então, hoje o Brasil ele taxa 32% do seu PIB, só que em termos de serviços que ele presta para a população, ele está entre os piores colocados, né? Então, em um ranking de eficácia governamental, indo de 0 a 100, o Brasil está mais ou menos na posição 32, né? E vem caindo. Enquanto que países que têm o mesmo nível de desenvolvimento taxam menos. E os Estados Unidos taxam 26% do PIB, e se for para investir aqui ou nos Estados Unidos com uma taxa de imposto aqui que é maior, um serviço público aqui que tem de pior qualidade, então evidentemente que aqui, né, não em termos literais, mas ao menos simbolicamente ou na prática, o imposto acaba sendo um roubo porque você está pagando muito e recebendo pouco. Bom, então eu vou discordar, porque a frase ela é bem simplista. Ela disse imposto é roubo e ela não versa essa pergunta sobre percentuais, alíquotas, quem paga mais, quem paga menos, aonde está o gargalo, aonde está errado e aonde está correto. Não, no sentido literal, concordo que não é roubo, mas na prática a gente está pagando por algo que não está recebendo. Esse é o meu ponto. Eu discordo que imposto seja roubo, porque conceitualmente qual é o princípio do imposto? É a gente ter parte de um valor que a gente tem através de um fato gerador em serviço do coletivo, em serviço do público. Parece até contraditório, mas graças à existência de um Estado soberano, nós temos também a proteção da iniciativa privada. Quando a gente traz a questão do imposto ser roubo, eu acho que é muito cruel e é muito simplista trazer um conceito assim de simplesmente dizer que é roubo, porque de alguma forma todos nós usufruímos do bem público. O bem público é para todos, ele não é apenas para as classes sociais mais baixas. Seja para nós ou seja também para algum familiar que, pelo fato desse familiar fazer uso do bem público, ele não precisa da sua ajuda. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é um case que virou um case mundial relacionado à assistência de saúde para a população e que é feito através de recursos públicos, os recursos públicos para financiar os bens e serviços que são públicos. Então, eu acho que é muito simplista e muito cruel simplesmente trazer essa afirmação e falar que concordo, então eu não concordo. Eu concordo que imposto no Brasil é roubo, justamente pelo fato de como esse imposto ele é aplicado e como ele volta para a sociedade. Então, hoje, o serviço público no Brasil não é de boa qualidade e eu não estou generalizando, a gente tem bons exemplos do uso do dinheiro público, só que, de maneira geral, o nosso dinheiro hoje no Brasil ele é administrado por um bandido que nos roubou, que foi condenado, então a gente trabalha, paga imposto para dar dinheiro na mão de bandido. Então, pelo mau uso do dinheiro público, eu concordo que hoje o imposto é roubo. É muito complicado falar que a gente entrega o nosso dinheiro, o nosso imposto na mão de um bandido, quando a gente tem sempre pessoas ali se revezando dentro do cargo. São vários governos durante várias décadas criando impostos e criando distorções. Aqui no Brasil é fato, os pobres pagam mais imposto proporcionalmente do que uma pessoa rica. Então, eu não acho que quando eu pago imposto eu estou entregando o meu dinheiro na mão de uma pessoa física ali. Eu estou entregando para um Estado, como você falou, né, o Estado que é soberano, eu entrego para ele. Hoje tem uma pessoa lá e amanhã pode ter outra. Mas então, quem administra o Estado do Brasil hoje? O nosso governo? Principalmente a Câmara Legislativa, os deputados administram muito, porque são eles que criam as leis. Mas quem é o Poder Executivo? São eles que criam os impostos. Qual o nosso Poder Executivo hoje no Brasil, se você for ver, ele vive praticamente refém do Congresso. Ele não consegue nem para frente, nem para trás, nem pelo bem, nem pelo mal, porque você tem ali uma massa de pessoas que tem essa coisa do Legislativo, que é legítimo, a gente tem 3 poderes, né? Então ele precisa funcionar. E não mudou nada, não muda de um governo anterior para esse governo, está usando assim, está usando assado. Vamos pegar o Bolsa Família. Bolsa Família existe aí há muitos governos, foi inclusive aprimorado no governo anterior, dando mais subsídios para as famílias. Então não vejo que eu estou entregando meu dinheiro para uma pessoa física e no caso que você considera ser um bandido. Eu também não vejo como questão de pessoa física, minha pauta ela é extremamente pragmática e muito sistêmica. Nós pagamos muito pelo que nós recebemos. Você está pagando 200 mil para receber um Fusca. Literalmente, no significado da frase, isso não é um roubo, não vou discutir semântica aqui, mas pragmaticamente falando, se você está pagando 200 mil reais em um Fusca, você está sendo lesado. Se a gente pegasse e ranqueasse como ponto 0 os países que fazem o pior uso de dinheiro público, e no ponto 100, os países que fazem o melhor uso de investimento público, né? Ou seja, o índice de eficácia governamental do Banco Mundial. Em 1995, o país estava, no Brasil, na posição 50.
Hoje nós estamos na posição 32. A gente paga muito, então a gente cobra o valor de uma Mercedes, mas a gente entrega um Fusca. Então a semântica da frase, eu não vou vir aqui e falar, mas no direito não existe, no Código Constitucional, algo que diz que o imposto é roubo, é óbvio que não existe. Mas a prática é, nós estamos pagando por algo que nós não estamos recebendo. Eu concordo parcialmente, embora pareça até meio paradoxal, porque eu sou empresário e eu tenho uma empresa de serviços, então eu pago mais que 32% de imposto, eu pago praticamente 40% de imposto. Mas por que eu concordo parcialmente? Porque eu estou entendendo que, na verdade, todos estão dizendo a mesma coisa, só que de uma perspectiva diferente. O imposto, ele é importante, porém, do jeito que é feito no Brasil, ela incentiva a corrupção, porque você dá muito poder para o Estado, muito dinheiro, que o Estado que não produz. Quem produz são os trabalhadores e são os empresários. Eles que efetivamente produzem riqueza, o Estado não. E quem coordena o dinheiro é o Estado. Então acaba tendo muito desvio de dinheiro, tanto o trabalhador quanto o empresário ficam de mãos amarradas, os dois pagam muitos impostos e a gente não tem os benefícios que deveria ter desses impostos. Por isso que eu digo que parcialmente. Eu discordo, inclusive, totalmente, mas eu vim até aqui porque eu queria ficar aqui atrás. O imposto não é roubo. Falar isso pode, inclusive, gerar processo. O imposto é previsto no artigo 5º da Constituição Federal. É constitucional, dentro do ordenamento jurídico e dentro do quê? Dentro também da lei da legalidade. O imposto, ele é votado pelo Poder Legislativo. Esse Poder Legislativo que hoje fica fazendo uma blindagem para que eles se protejam e ficam fazendo principalmente com que as emendas secretas, para poder... Uma emenda secreta, você acredita numa bagaça dessa? Uma emenda secreta é essa raça que decide que alguém que ganha até 5 ou até 7,5 salários mínimos, ele não pode ter isenção de imposto de renda, mas que luta para que aquele que ganha mais do que 50 mil reais, olha que grana pesada, que eles passem a ter o quê? No máximo 10%. O Poder Executivo levou uma proposta para esse Legislativo, quem decide sobre leis, que trata sobre a questão da lei, e o governo tinha dito 20%. Sabe o que os caras fizeram? Chantageando para poder colocar a anistia, esse sim, um bandido que tentou destruir a nossa democracia, junto com a família dele, um lesa-pátria, que é o filho dele, que está lá nos Estados Unidos, vendendo o Brasil. É o patriota, que é o famoso patriotismo reverso. Então é importante entender isso, e já que o negócio começou aí com o roubo, que na verdade foi condenado, mas sabe por que não conseguiu fazer? Por quê? Porque a Lava Jato foi uma sacanagem, uma malandragem entre um juiz ladrão e um promotor público que também era um cara comprometido. E aí, meu amigo, juiz, arcabouço jurídico é para ser cumprido. E se Deus quiser, logo, logo, vocês vão ver o que é você definir e tratar de acordo com o rigor da lei, o que é botar um criminoso na cadeia. Principalmente quem quer destruir a soberania do país, quem quer destruir a democracia e ainda fica ajudando e falando que está certo a taxação do ditador alaranjado. E é isso. E vai Corinthians. Vai Corinthians é o melhor. Vai Corinthians. Rico paga pouco imposto no Brasil. São dados, não precisa nem de opiniões aqui. É só olhar em termos de consumo, uma família de baixa renda paga o mesmo imposto de consumo de uma pessoa que é muito melhor sucedida do que ela. E quando a gente vai olhar também para as grandes fortunas, que é o que a gente fala hoje, elas não são tributadas como elas deveriam, como é feito nos outros países, inclusive que já foram citados aqui hoje, né? Que outros países têm alíquotas diferentes e tal. Pode procurar nesses países, todos eles taxam bastante as grandes fortunas. Eu acho que tem um ponto interessante, e eu acho até que a gente pode concordar nisso. Se a pergunta fosse que o pobre paga muito imposto, eu concordaria totalmente, tá? O que eu acho que ocorre hoje é que tanto o rico quanto o pobre pagam muito imposto, porém o pobre ele paga mais imposto ainda. Eu discordo que os ricos pagam muito imposto, porque eu acho que isso tem que ser corrigido, diminuindo o imposto do pobre e não aumentando o imposto do rico, porque vendo em comparações internacionais, o Brasil já tem uma taxação
relativamente grande na maior parte desses aspectos. Eu concordo que a estrutura tributária brasileira seja injusta. Eu concordo, assim, até fiquei entre discordo parcialmente ou discordo, porque em volume financeiro o rico paga muito imposto. E conceituar o que é rico no Brasil, se a gente for parar para pensar, às vezes a gente... o que é rico? É o cara que tem lá os fundos de mais de 20 milhões ou é o cara que ganha 10 mil, 8 mil por mês? Porque conceitualmente no Brasil, um cara que ganha ali entre 8 e 7 mil por mês já pode até ser considerado uma pessoa rica, dependendo ali das comparações que a gente faz. Eu também discordo de trazer que ele, claro, percentualmente concordo com vocês, mas também eu queria até provocar aqui um pouquinho essa cultura brasileira de enriquecer ser algo errado, ser algo passível de eu me envergonhar. Não posso me declarar que eu sou rica, eu não posso... É como se fosse... Existe um código de ética invisível de que o brasileiro não pode nunca se declarar rico, e até que ponto esse questionamento do rico pagar pouco também não tem ali um pouquinho de vontade de penalizar um rico por ser rico. E não, de fato, pensar que a estrutura tributária é injusta. Então, por isso que eu escolhi o discordo. Baseado na pergunta e tentando ficar nela, ainda que não seja provocado para dela sair, absolutamente concordo, é só dar uma olhada nos índices. É só pesquisar direitinho. Sim, é só olhar direitinho. Quando o rico paga, porque é o maior sonegador. Os bilionários são os que mais sonegam. Aqueles que têm herança, eles nem pagam isso. E é o pessoalzinho que fala de meritocracia. Quer dizer, o cara ganhou grana que veio do pai dele, sei lá como. Sei lá como não. Nós sabemos como alguns milionários e caras que têm herança e que passaram por seus filhotinhos, como é que eles ganharam. Tá certo? A gente sabe muito bem. Aí vai falar de meritocracia, que todo mundo tem a mesma oportunidade. Você tá de brincadeira, aí não pode, aí não dá. Assim não dá. Vou fazer que nem o Fernando Henrique Cardoso que falava assim. Assim não dá, assim não pode, assim não dá. Então é o seguinte, o importante é entender. Primeiro, tem que prosperar, deve prosperar. E prosperar de uma maneira digna, honesta, justa, ética. Isso sim, tem que prosperar. E todos têm que prosperar. Todos têm que prosperar. Agora, meu amigo, um camarada que já tem herança, que já vem do trisavô, do dinossauro tataravô dele, com grana, com grana, com grana, com grana. Ele chega aqui cheio da grana, não fez merda nenhuma para poder ganhar dinheiro. E agora o cara chega aqui e vem querer dizer que ele tem direito, paga o mínimo do imposto que ele já tem que pagar e não paga. Porque o maior índice percentual de gente que não paga não é o pobre, que tem que ficar próspero. É o rico, é quem tem grana, é quem tem dinheiro, é quem usa os recursos que deveriam ser de todo mundo, os insumos que deveriam ser de todo mundo e usam para si, para enriquecer e não pagar imposto. É isso. Então a gente tem que bater nisso, pô. Sem imposto alto, não existe saúde e educação de qualidade. Eu vou começar então porque eu discordo totalmente. Quanto mais alto o imposto, maior o índice de sonegação. Eu tenho conhecido meu, por exemplo, que ele não manda ninguém, ele não paga nenhum direito trabalhista, porque ele fala, eu vou ser colocado no pau, que é outro problema que a gente tem no país. O cara, ele falou, eu pagava tudo certinho, era colocado no pau, tinha que pagar de novo na justiça, então eu não pago nada, o cara me coloca no pau, eu pago uma vez só na justiça. Se o imposto fosse reduzido, que fosse, por exemplo, 10%, que perto dos quase 40% que a gente paga hoje era um imposto baixo, incentivaria todos a pagarem, a gente teria uma arrecadação muito maior, já existem estudos que se todos arrecadassem nesse valor, a arrecadação total seria muito maior, e se a gente tivesse governantes, e aí eu não estou entrando no espectro nem esquerda nem direita, porque, como ela comentou, já passou de esquerda, de direita, de centrão, de tudo, e a roubalheira continua aí. O problema no Brasil é a cultura. É a cultura da lei de Gerson, é aquela coisa que o próprio pobre, ele reclama que o político rouba milhões, mas ele fala, fulano ali é bobo, ele se queimou por pouco, se for pra roubar, rouba pra milhões. Ele mesmo acabou de falar que se fosse ele naquela posição, tivesse a oportunidade de roubar milhões, ele roubaria. Então acho que o problema é a cultura, mas matematicamente já existem estudos comprovando que se o imposto fosse baixado drasticamente e
todos cumprissem com as suas obrigações, daria e sobraria para os serviços públicos necessários. Posso... Pode? Não, você eu acho que o Ciro Gomes, eu me lembro o Ciro Gomes. Eu acho que o chileno, ele falou uma coisa muito boa logo na primeira pergunta, né? Que eu tava discordando dela e o chileno falou. Acho que é questão de semântica e no final a gente vai acabar concordando. Quando a gente fala o seguinte, não existe saúde e educação de qualidade sem altos impostos. O que é saúde e educação de qualidade, qual que é o parâmetro e o que são esses altos impostos, né? Novamente, se eu vou pagar 200 mil num Fusca caindo aos pedaços ou então se eu pagar 200 mil numa Ferrari, o cenário é muito diferente mesmo, em ambos os casos eles estão pagando 200 mil em um carro, tá? Então, o que existe no Brasil hoje? Já existe uma alta tributação quando nós comparamos o Brasil com os países que têm serviço público de qualidade semelhante. Acho que a gente tem que se guiar por questões semânticas e ancorar o discurso em cada sentido. Eu só vou ser obrigado a discordar por conta disso, porque a pergunta deixa a entender que é simplesmente aumentar esse ralo de dinheiro que vai para a educação, para a saúde, vai melhorar a qualidade, né? E se fosse esse o caso, a gente, por exemplo, no caso da educação, já teria uma paridade em termos qualitativos entre a educação pública e a particular, só para citar um exemplo. Bom, eu concordo parcialmente porque a conta precisa fechar. Existe uma confusão conceitual de achar que Estado e governo são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em ter ali o imposto para poder manter um Estado que tem ali, que entregue acesso à segurança pública, à escola, à saúde, custa caro. De fato, custa caro. Porém, eu vejo que se a estrutura do Estado, mesmo que custando caro, funcionasse bem, seria sim um dos melhores dos mundos, porque seria ali o filho do rico e o filho da pessoa que tem um salário menor, eles iam estudar juntos numa escola pública de altíssima qualidade, que é o que acontece nos países de primeiro mundo. E que custa caro, e que pagam impostos altos. Eu só quero falar uma coisa que eu acho que às vezes a gente se mira em exemplos de países que não têm a menor similaridade com o Brasil. Então olhar para a Finlândia é maravilhoso, só que não tem similaridade com o Brasil. Teve escravidão na Finlândia? Não teve. Então isso já é o fato mais cabal assim para mim, de não comparar alhos com bugalhos. Claro que como você fala muito bem dos números, dos percentuais, das contas, é óbvio que números, você manipula números e faz para mais, para menos, mas você tem que ver a característica de onde a gente mora. Então é engraçado que aqui no Brasil, qualquer um que alçou um pouquinho de dinheiro, ele já acha que ele tem que defender o cara que é rico. Ele já acha que assim, os maiores aliados das grandes fortunas são os pobres. É a classe média que mira aquilo e fala, não, ele tá certo, eu vou proteger. E isso é cultural. Vem desde as nossas colonizações, das capitanias hereditárias, de puxar saco de patrão, de estar ali... Como você chama? Lili. Lili, deixa eu falar agora como professor de filosofia, tá? Sou empresário, mas sou professor de filosofia. Essa cultura no Brasil, a gente tem realmente, eu concordo com você. A Finlândia, quando a gente fala de países nórdicos, são países muito pequenos, ficaram muito ricos, principalmente na Segunda Guerra Mundial. E o que eles têm lá, quando teve depois da Guerra Fria, eles têm um sistema que não é considerado nem de esquerda nem de direita, é o que chama de welfare state, é o estado de bem-estar social. É um estado que é extremamente capitalista, mas que investe muito nas políticas sociais. Porém, mesmo assim, hoje, na nossa geração, estamos tendo problemas lá. Por quê? Porque os jovens se acostumaram a ter tantos benefícios que eles não querem assumir as empresas dos pais, dos avós, tá? Então estão tendo que importar mão de obra. E a gente tem a famosa lei de Gerson aqui no Brasil, né? Que vantagem que eu levo? Que vai desde do cara que está limpando o chão até as mais altos cargos da presidência. Então tudo isso influencia. Concordo com você. Sim, ambientes de escassez, a gente não eles pode geram comparar. aquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso. É esse o problema também que a gente tem aqui, né? Bom, eu penso que o imposto ele não precisa ser grande para a gente ter um serviço público de qualidade. Eu notei duas coisas que foram engraçadas. Primeiro, o meu amigo que quer comprar Marte conseguiu falar da anistia dos presos políticos no dia 8 de janeiro, conseguiu dizer que vai ter político que a família interferiu, que deve estar falando do Lula, que o filho dele limpava zoológico e depois ficou rico. Não sei. Não sei. E aí você falou que a gente vai ver político sendo preso. O Lula ficou 530 dias na cadeia. Mas você foi beleza, tá bom. Não foi covarde. Tá bom, beleza. Acuse o que você é. Covarde. E aí minha amiga disse que os pobres apoiam os bilionários.
E é mais uma vez a gente vendo o pessoal não querendo deixar o pobre pensar do jeito que quer e ficar rico. Né? Qual o problema do pobre ser de direita? Ele tem que pensar igual a você. Então pronto. Então se o pobre defende o bilionário, que deixe o pobre defender o bilionário. Que deixe defender o patrão dele. Porque um dia ele quer estar naquele cargo. E isso é admirável. É admirável o pobre querer ter uma empresa, querer subir, querer ter dinheiro. Mas não é sobre prosperidade. Não é sobre prosperidade. Então se o pobre apoia o bilionário, a gente consegue aqui problematizar isso. Não. Ele pode apoiar o que ele quer. Pode. Apoiar o que ele quiser. Então vamos deixar o pobre apoiar o bilionário. Mas é como se fosse a barata apoiando inseticida. Lógico que não, porque um não é inimigo do outro. Eu não vejo o pobre e rico de maneira diferente. Para mim, as pessoas, elas têm cada um o seu tipo de problema pessoal, que logicamente vai ter interferência por conta do seu grupo social, da sua cor, e a gente tem que tratar de políticas públicas assim. Agora, a gente não coloca pessoas como inimigos. Vocês sim. Essa é a nossa diferença. Grandes fortunas e heranças deveriam ser mais taxadas. Bom, eu discordo parcialmente porque, na prática, eu vejo que não seja o caminho que vai mudar a conjuntura econômica brasileira. E também é aquela ideia, né, de achar, bom, eu preciso tirar mais do rico, achando que isso vai se traduzir em benefício para o mais pobre, e às vezes na prática não é bem isso que acontece. Da questão de taxação de grandes fortunas, qual que é minha grande intenção aqui de dizer que eu discordo parcialmente? É que aquela história de que, em vez de lutar contra, que se unam e pensem numa forma mais estratégica de fazer com que essa fortuna que é trazida através do... Né, o que é traduzido em grandes fortunas, de que forma que isso pode ser traduzido também, talvez uma obrigação de traduzir esse valor para um bem-estar social e não necessariamente achar que taxando a gente muda a conjuntura econômica. Porque o rico vai encontrar outras formas de ou evadir essa riqueza ou encontrar ali meios de fazer com que ele não seja penalizado ou seja penalizado menos caso se comece a taxar grandes fortunas. Bom, eu vou falar, já que já estou no mesmo aqui, eu estou no discordo parcialmente, mas poderia estar no concordo parcialmente também. Eu acho que o que deve ser levado em consideração quando a gente fala em grandes fortunas é o que essa grande fortuna faz efetivamente para gerar riqueza para o país. Então eu discordo parcialmente, mas poderia ser concordo, daria na mesma. Eu acho que o fator decisivo deveria ser o quanto essa grande fortuna gera efetivamente em riquezas e benefícios para o país. Para mim, das perguntas que vocês falaram até agora, esse daí foi o treino mais complicado, porque é o seguinte, eu tô aqui no concordo parcialmente, eu também poderia estar ali no discordo parcialmente, minha vontade era ter ficado aqui no meio. A gente tem que separar, né, taxação de grandes fortunas de herança e separar isso de taxação de fluxo de riqueza, ou seja, taxação de renda. A taxação que existe em rendas, em praticamente todas as faixas no Brasil, incluindo aqueles que são os 10% mais ricos da população, ela já é relativamente alta, principalmente quando a gente compara com os serviços públicos que nós temos acesso. Agora, em questão de taxação, não de fluxo de riqueza, mas de estoque de riqueza e também de herança, o Brasil ele tem uma taxação que é abaixo da média quando a gente compara a média global, tá? Então, por que eu tô no concordando parcialmente e eu também poderia estar ali no discordando parcialmente? Eu sou um cara meio desconfiado. Se a gente já está pagando uma quantidade de imposto e o serviço público não está vindo, não é a gente primeiro aumentando mais imposto que o serviço público vai melhorar. Na minha visão, do ponto de vista cético da estrutura de governo, eu prefiro primeiro ver o dinheiro que já está indo para o governo ser melhor utilizado e aí depois, né, posteriormente, a gente poderia ver aumentar impostos, né, de outras formas, dessas que a gente ainda não a gente não está ainda balizado pelos nossos pares internacionais. Eu concordo parcialmente, mas como eles dois eu também podia estar em discordo parcialmente. E eu vou tomar liberdade para discordar do chileno, porque... Cuidado, hein? Tem o ringue ali atrás. A gente resolve depois isso aí. Tem o ringue. Porque eu não acredito, e acredito que algumas pessoas aqui vão concordar comigo, que rico é bandido. Muito pelo contrário. Só que da mesma forma, eu também não acredito que aquele dinheiro de herança é um dinheiro imoral. Eu não acho nada de imoral nisso. Se hoje o Brasil ele peca em políticas públicas, não é por falta de dinheiro, mas sim por falta de bons administradores. Sim, porque o Brasil deixou, o nosso povo deixou o Brasil na mão de bandidos. Por isso que hoje a gente não tem boas políticas públicas e não por falta de dinheiro. Porque quem fala que o Brasil é um país pobre é um tremendo absurdo. Então eu poderia estar também nos dois lugares. Ainda estou aqui.
Ainda estou aqui, vamos sorrir. Vamos sorrir. O importante nisso é o seguinte, primeiro que, como você disse, putz, eu peço a Deus o tempo todo para que a gente chegue nesse momento onde as pessoas tenham isso que você acabou de... Você definiu um perfil sobre uma pessoa que tem herança, um perfil extraordinário. Porque aí, se chegar e conseguir confirmar que essa pessoa, latifundiário, que já de muito tempo, só um, que fizesse isso pela lógica que você acabou de falar, chileno, putz, cara, é uma das coisas que eu mais desejo, que eu mais anseio. Essa coisa do acúmulo ganancioso que vem passando de geração a geração. E é interessante, né? Porque Cristo, quando encontra com Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele chega com Zaqueu e o cara, ele era um cara acumulador de riqueza. Ele era o cara que mais tinha grana entre todos os publicanos. O Zaqueu, quando encontrou com Jesus Cristo, ele passou por uma conversão tão poderosa que ele, aquele baixinho que teve que subir numa árvore para poder olhar Jesus, aquele cara, ele jantou um dia só com Jesus Cristo. E quando ele terminou, sabe o que ele fez? Reconheceu que ele era um bandido ladrão. Igual o Lula. Igual, sei lá, você tá protegendo. Esse menino fica trazendo o Lula aqui, mas é muito tontinho. O Lula é presidente da República, companheiro. E sabe quem vai preso? O seu candidato. Então, assim, que é um ladrão, inclusive luta contra a soberania do país e é patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele e a corja dos filhos deles, da família. Então, assim, o Zaqueu, na hora que acontece isso, que ele encontra com Jesus, o que ele faz? Ele se arrepende, cara. Ele reconhece que ele é um ladrão. E ele devolve, ele diz assim, mestre, o senhor mudou a minha vida, eu vou devolver tudo que eu acumulei injustamente com roubo. Aquelas outras pessoas que eu roubei mais ainda, as pessoas mais simples, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, essa conversão que você falou, que foi fantástica, essa conversão é o que eu mais desejo e é assim que eu vivo como discípulo de Jesus de Nazaré buscando isso. Então, nesse sentido, essa coisa é a coisa mais fantástica. Quando faz a comparação, que o nosso garoto aqui, esqueci seu nome. Carlos Henrique. Carlos Henrique. O Carlos Henrique fala sobre, de novo, a comparação com outros países e com tudo mais. Mano, essa é uma coisa que vai voltar àquela fala que ela disse. Não dá para poder fazer a comparação, por exemplo, com uma Alemanha, que você sabe sempre trazendo aqui. Então, mas a minha questão, veja só, é que vamos pegar a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, ela tributa 40% do PIB. Sim. O Brasil tributa 32% do PIB. Sim. Se nós estivéssemos tributando algo parecido com a Alemanha e tivéssemos serviço público da Alemanha, eu acharia que seria uma situação mais passível de se concordar. O meu ceticismo, e eu acho que ele é justo, vocês vão ser os dois que vão brigar aqui. Eu não vim aqui pra brigar. Não vou brigar, não, mano. Ele que tá com a provocação, mano. Mas eu tô aqui pra buscar concordância. O meu ponto aqui eu não sou de confiar independente de qual governo que seja, se a gente já paga um tributo que é mais parecido com a Alemanha e tem um serviço parecido com o do Paraguai, em termos de serviço público, que eles tributam 11% do PIB, eu acho que a ordem dos fatores ela altera o produto. Sim, mas você falou que o percentual cobrado na maioria dos países... Em grandes fortunas e herança aí o país, sim. Aí o Brasil cobra menos. Não, cobra muito menos, é um escândalo. Eu vou só discordar do Bruno, porque assim, teve a Margaret Thatcher, que é a dama de ferro, né? Ela falou assim, se você olhar os países devastados depois da Segunda Guerra, que foi a Alemanha e Japão, hoje, eles estão muito melhores do que os países vencedores. Porque a guerra acabou não só com os países, como acabou com os lobistas. Acabou com toda aquela classe política que tomava proveito do povo e os que vieram, eles realmente investiram no país. Eu concordo com você que ser rico não é pecado, ser bandido, nem ser rico é ser bandido. Eu concordo com você. Eu passei fome quando era criança, quando eu cheguei em São Paulo eu passei fome, hoje eu sou empresário, eu tenho 200 funcionários e eu trabalho para deixar um mínimo de patrimônio para os meus filhos. Óbvio que eu não sou rico, eu não vou deixar nenhuma grande fortuna que eles vão poder se aposentar, mas eu acho que eles devem ser taxados mais do que eu, que trabalhei para ganhar esse dinheiro. Então eu acho que esse dinheiro ele tem que voltar pro povo. O problema vai voltar pro povo? Essa que é a nossa questão, entende? Eu posso abrir mais uma tangente? Existem ricos e ricos, né? Existem formas diferentes de se obter riqueza e, de maneira geral, as sociedades mais prósperas são aquelas que têm instituições que fazem com que a escada para que um sujeito consiga ficar rico seja a mesma escada de incentivos que faz com que ele auxilie o restante da sociedade. Dividendos deveriam ser taxados.
deve ser taxado como uma atribuição de ganho qualquer. A questão é o percentual da taxação. A gente está aqui num jogo que é muito interessante, que é de opinião e posicionamento. E as frases são muito genéricas às vezes, são muito reducionistas. E aí a gente pega e toma uma opinião onde a gente, por exemplo, teve que falar agora há pouco sobre a gestão. O grande problema, sim, não só do Brasil, mas até de grandes empresas, é a gestão, como você pega aquele dinheiro, como você trabalha, como você faz aquilo render. E ao mesmo tempo, a gente falou aqui algumas vezes sobre serviços públicos, que os serviços públicos no Brasil, né, são ruins. Carlos falou várias vezes que... Mas a gente também tem que dar um valor para algumas coisas nossas públicas que são de ponta, como o nosso sistema de transplantes. É um sistema de ponta e é público. Você para pensar, um norte-americano, ele também paga alguns impostos, só que ele não tem direito a nada. Eu tive uma pessoa conhecida que passou mal na rua e precisou ir para um hospital lá, assim, aí ia morrer. A conta foi de $1 milhão. $1 milhão quando ela saiu. Isso é um Estado ok? Para mim, eu já começo a questionar. Eu acho que o pouco que a gente tem, e também de uma maneira que a gente falou aqui, eu queria que o filho do pobre estudasse na escola do rico. Isso aí é uma escolha, porque eu tenho dinheiro para pagar escolas particulares e eu coloquei minha filha numa escola pública. Porque eu acho que também é importante para a gente que paga imposto usar o SUS. A minha filha estuda numa universidade pública, federal. Mas só uma pergunta. Qual a sua profissão, perdão? Oi? Sua profissão? Eu tenho uma agência de marketing. Você tem uma agência de marketing, você é empresária. Sim. Tá? Como eu. Hoje, eu tô com vontade de deixar de ser empresário no país. Porque eu sinto que no Brasil é um jogo de perde-perde. Porque é esse tipo de coisa. Você é taxado quando você compra, você é taxado quando você paga, você é taxado quando você dá férias, você é taxado quando você manda embora, você é taxado quando você é processado, quando você... E quando você perde, quando você põe o seu, quando você arrisca... Eu já perdi um apartamento de, puta, vou arriscar, eu e minha mulher sempre foi CLT. Vou arriscar, peguei um apartamentinho que a gente tinha, vendi, botei num negócio, perdi tudo. E qual o incentivo que eu tive? Nenhum. Entende? O problema é que no país é só um perde-perde, entende? Onde o empresário tem todas as obrigações, e não estou falando que não tem que ter, porque o empregado não tem culpa. Porque se a empresa vai me pagar ou não meu cliente, é um problema meu, o risco é meu, eu que estou assumindo o risco, certo? Agora, quando eu perco, eu tenho ajuda nenhuma do governo, por que quando eu ganho um pouco mais eu tenho que ser taxado? Essa que é a questão. E eu vou até, acho que você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gente não pode tratar essas discussões políticas como se fosse em um reino etéreo fora da realidade, né? Quando a gente pergunta assim, se tem ou não que cobrar imposto, se o serviço público é bom ou ruim, a gente tem que adaptar isso para a realidade brasileira, para o tempo histórico que a gente vive. Só que a gente tem que colocar, enfim, cada fruta na sua cesta, né, para poder entender exatamente aonde que vai a discussão. Dividendos, né, falando especificamente, porque eu discordo parcialmente hoje de tributação de dividendos. Hoje, a empresa em tributação de lucro real no Brasil, salvo engano, ela paga algo em torno de 30% a 34% em termos de tributação, tá? A média global, também, salvo engano aqui, ela fica em torno dos 24% a 25%. Se nessas condições a gente tributa o dividendo, na realidade brasileira isso seria uma bitributação, porque aqui os impostos que a empresa paga no lucro, antes de distribuir para os sócios, já são maiores. Então, mas aí você está pegando exatamente o detalhe na lei, aquilo que acontece hoje, e eu apenas escolhi um lugar que responde à pergunta. E a gente tem feito isso em maneiras diferentes. Eu acho isso muito interessante, porque eu vejo sempre os dois lados reclamam que eu tenho que pagar imposto. Quando a gente fala da questão dos dividendos, é justamente porque os impostos já foram pagos. O que é o dividendo? Ele é uma distribuição de lucros. Então, ele já é um resultado líquido depois de todo um monte duas vezes, dependendo do caso, iria para mais 50%. E qual que é o grande ponto? Vamos pensar aqui, ó. Imposto vem com o princípio de quê? De colocar aquele dinheiro a serviço do coletivo, pensando também numa possível redistribuição da renda. Joia! Agora, se eu pego esse dinheiro e eu penalizo quem é ali o veículo da atividade produtiva, será que, ao invés de eu realmente fomentar essa redistribuição de renda, eu não estou barrando a produção de riqueza? Fica um ponto aí para se pensar. Eu vejo que o ponto que a gente precisa trazer é: bom, eu tenho aqui uma elite empresarial e eu acho injusto porque eu tenho ali pessoas, né? Eu tenho uma estrutura no Brasil de desigualdade de renda. Beleza, se eu aumentar o imposto, eu não estou só tirando da elite empresarial e passando para a elite política? Concordo com você também, porque bitributação é inconstitucional. E a bitributação não acontece só com o empresário.
A bitributação acontece com qualquer cidadão, inclusive os pobres. O pobre, mano, o pobre é bitributado o tempo todo. Se for para discutir bitributação, adorei. Que é imposto, que é em consumo. E que tem que tirar, porque ele gasta muito mais da renda dele em consumo. Pronto. Então, se for para falar de bitributação, putz, perfeito. E quando você também está falando sobre a questão de rentismo, o papo é outro. A discussão aqui é muito mais profunda, não tem a ver com o teu trabalho maravilhoso e o sofrimento que é, repito, se juntar, não tá, esquece pobre, microempresário, médio empresário e microempresário, pequeno empresário e médio empresário, esse código tributário injusto vai fazer desaparecer, mano. Então, a discussão é, existe um código tributário que tá aí parado faz tempo e que não é o executivo, mas é o legislativo, que ficou na malandragem diminuindo sempre para que aqueles que poderiam pagar um pouco mais, pagassem um pouco mais. Muito importante a gente considerar e dizer, pô, nós estamos concordando com isso aqui. Agora, quando você olha para a questão do quanto esse negócio é atraente, é só você olhar qual foi o câncer, que é o narcotráfico, o PCC, foi para onde? Nos fundos. Faria Limes, querida. Faria Lima. E o que quer dizer dinheiro, isso? Né? O dinheiro ele vai para imóvel, vai para fundo, o dinheiro vai... Eu sei, mas é que a lógica e o discurso e a narrativa é de que PCC é coisa que está lá na favela. Então é bobagem. Imagina, no aeroporto que a gente sai ali, um cara levou tiro, foi executado ali. Levi, então, eu entendo você e concordo muita coisa com você. O problema é que quando a gente fala de empresário no Brasil, 85% dos empresários no Brasil são micro, pequenos e médios empresários. Ou seja, quando a gente botar empresário tudo numa cesta só, porque 85% tá lá trabalhando junto com os caras. E se ele parar de trabalhar, ele morre de fome. Morre de fome e acaba com um pouco de família que ele lutou para poder... É isso. Não, mas eu não tô falando... Eu nem usei a palavra... Eu não uso a palavra empresário, eu uso bilionário e uso herdeiro de dinossauro. É isso que eu tô falando. Eu não falo que de empresário, porque eu defendo o empresário que é microempresário, o médio empresário e o empresário da classe média. Esses aí, é lógico que eu tenho que defender. Eu só estou falando que aqui a discussão agora é a seguinte, e isso é pontual, isso é importante. Pensar que o PCC chegou onde chegou tem a ver com o quê? Com a capacidade da perpetuação do tráfico e esses empresários do tráfico que estão relacionados e entenderam e eles já chegaram faz tempo, só que agora foram pegos. Eles já estão fazendo isso faz tempo, mas foram pegos. E isso a gente está falando de uma prática criminosa, porque até quando se faz a questão ali dos fundos, toda a estrutura bancária ou de gestora tem que seguir as normas de contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então isso teoricamente de praxe, né? Porque a Faria Lima abraçou um dinheiro de eu não falei que a Faria Lima... Eu não falei que a Faria Lima abraçou. Tem um ponto interessante que é bom deixar claro. Não falei que a Faria Lima abraçou. O que a gente precisa deixar claro no vídeo, pra quem tá vendo, é que o nome disso é falácia do espantalho. Então você pega falácia do espantalho, você pega uma afirmativa, pega a outra e explica uma com a outra como se fosse uma verdade ou uma causadora da outra. Você diz que o PCC chegou na Faria Lima porque a sua intenção, no fundo, é criminalizar o rico. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Você tá parecendo o MBL. Por isso que duas vezes aqui... Por isso que duas vezes aqui você chamou rico de... O Pavanato mandou você? Por isso que duas vezes aqui você chamou... Posso fazer uma correção? Eu conheço o pessoal do MBL, eu já trabalhei algumas coisas com ele, mas o Pavanato não tá mais no MBL. Mas é um cara super... Você é um camarada que já passou pelo MBL. Por isso que... em nenhum momento... Por isso que... Ele tá falando... Ele não. Ele tá falando bobagem aqui. Tá atacando pessoalmente de novo. Não, lógico que não, tô falando sobre a sua fala. Por isso que duas vezes aqui você disse o seguinte, que o rico é ganancioso. Ele acumula de forma gananciosa, como se isso fosse um problema. Então ele parte de uma premissa de que se você tem dinheiro ganancioso, você é ruim, você é criminoso. Ganancioso não é bom, hein? Qual o problema do cara ser ganancioso, querer mais? Qual o problema? Que deixa o cara ser rico. Porque você disse assim pra mim, ó, eu apoio o microempreendedor. Sim. Legal. Eu apoio o médio empreendedor. Isso. Eu apoio o empreendedor. Isso. E o grande empreendedor.
Não, o grande... Olha, eu não... Aí ele não precisa do seu apoio. Porque Gente, não, gente, é vamos porque juntar. a gente precisa de um código Aí a gente tributário. taxa esse Não cara e deixa ele coloca, acabar para de com... E colocar a empresa que gera, palavras na a minha empresa boca, que gera o para de emprego, colocar a gente deixa essa palavras na minha empresa boca, acabar com o para emprego, de né? colocar Aí deixa acabar com o palavras na minha emprego. boca, mocinho. Ninguém gosta de pagar imposto, mas também ninguém gosta de perder dinheiro. E um jeito para você cuidar do seu dinheiro é assinar na Finclass, a maior plataforma de educação financeira e recomendação de investimentos do Brasil. Só lá você tem mais de 70 cursos, carteiras recomendadas, tem vários cursos que você recebe nessa promoção. Curso de venda do Lobo de Wall Street, do 1000 ao milhão com marketing digital, além de uma comunidade exclusiva para investidores com lives diárias com nossos analistas da Finclass. Se você quiser aproveitar essa promoção da Finclass, que é a última promoção do ano, não vai ter outra, clica aqui no link da descrição no QR Code na tela, só assim você vai conseguir aproveitar a Finclass por R$ 39,95 no plano anual. Imposto no Brasil impede o brasileiro de ser rico. Impede? Difícil. Não é exatamente porque eu pago muito imposto, eu não consigo enriquecer. Não vejo essa causalidade direta. Até porque a gente é um país que tem bastante imposto, como a gente sabe aqui, né? As cargas, bitributação e tudo isso que a gente concorda muito. Mas a gente vê pessoas ficando ricas, prosperando, tendo grandes negócios. Eu não acho que isso seja impeditivo, não, para ninguém ficar rico. Bom, de novo, como empresário, eu discordo parcialmente, parece paradoxal, porque eu não sou a favor das altas taxas de juros, dos altos impostos no país, mas eu acho que o que impede o brasileiro médio, o pobre, o médio de ser rico, são outros fatores muito mais importantes do que propriamente os impostos. Então eu discordo parcialmente, embora eu acho que atrapalhe como empresário. Por exemplo, quando você muda de faixa, né, quando você está no Simples Nacional, então às vezes o cara tem uma loja, ele abre uma filial. Se ele abre mais uma loja e ele passa um pouquinho, o imposto dele sobe de 12% para 20%. E aí ele acaba perdendo mais dinheiro, e aí nesse caso eu acho que o imposto ele atrapalha realmente a ascensão. Existem problemas sociais, culturais e de oportunidade muito mais efetivos que atrapalham a ascensão social do que necessariamente os impostos. Eu acredito que o imposto, ele poderia ajudar as pessoas a ficarem ricas, tá? Se a gente capacitasse as pessoas para isso. Então, se a gente tivesse educação financeira nas escolas desde cedo, que as crianças soubessem administrar o dinheiro delas. Então, de forma geral, se o Estado capacitasse as pessoas com o recurso que vem de imposto, né? Então, pela educação básica, por exemplo, a gente tivesse educação financeira nas escolas e isso fortalecesse as crianças para que elas ficassem ricas no futuro, eu acredito que seria válido, que o imposto não iria atrapalhar as pessoas de se tornarem ricas no Brasil. Então, a minha questão é a seguinte: como o dinheiro ele não é bem aproveitado pelo Estado porque ele vai pro bolso do político, então eu prefiro que o dinheiro fique na mão das pessoas para que elas consigam por conta própria ficar ricas do que a gente depender do Estado, que na verdade só tá ferrando a gente. Eu queria adicionar uma coisa que é fundamental aí no que vocês falaram, tá? Veja, evidentemente que o esforço individual ele é muito importante, tá? Mas o processo de enriquecimento de um país ele é um processo holístico. Holístico significa que o todo ele é maior do que a mera soma das partes individuais. Se todo mundo tiver uma mentalidade empreendedora, tiver uma educação financeira de ponta, assim, e quiser prosperar e tiver muito mais motivação na hora que acordar e rezar o terço antes de acordar e fazer tudo que é melhor possível em termos de hábitos individuais, banho gelado, se tudo isso for feito, se a estrutura do país não permitir que esse esforço individual ele se converta em enriquecimento, essa nação ainda assim ela não vai prosperar, porque o enriquecimento de uma nação não advém somente da soma dos esforços individuais, tá? Dos esforços individuais. A gente precisa ter uma estrutura que propicie esse crescimento e existem N fatores que hoje fazem com que o Brasil ele tenha uma produtividade econômica que está estagnada há 40 anos, tá? Existem N motivos para isso, um desses motivos é o imposto, não é o único. Cara, você acabou de falar uma coisa, só que você usa complexo. Eu, olhando para essa sua fala, concordo com ela totalmente, é uma tributação, injustiça tributária, que vale para todo mundo. O nome disso é injustiça tributária. Se tiver justiça tributária, um caminho que estude legal essas coisas no que diz respeito à cultura, tudo que falou com relação à educação financeira, a lógica da educação financeira dentro da escola, e compreender de uma vez por todas que a questão que você acabou de dizer, que você chama de maneira muito... é um verdadeiro lorde você. Complexa,
que eu chamo de injustiça tributária... Mas eu acho que é as duas coisas. É isso, as duas. As duas coisas. As duas. Ela é muito complexa e é injusta também. Mas é por isso que é um dos fatores, não o único, mas que também impede esse enriquecimento, são as duas coisas. Né? Hoje, os 10% mais pobres da população pagam, quando você soma impostos diretos e indiretos, mais ou menos 30% da renda é imposto, porque tem muito imposto em consumo. Isso aí eu coloco na questão da injustiça tributária. Mas também são impostos extremamente complexos. Né? O Código Tributário aqui do Brasil, a gente for colocar em página aqui, ele vai dar uma volta aqui inteira em nós, não vai acabar. Então, assim, ele é muito mais complexo também que o dos outros lugares, e isso também é um fator estrutural que impede o enriquecimento, mesmo com todo mundo se esforçando muito. Só vou trazer rapidinho sobre a questão do resultado disso tudo, dessa complexidade de criar uma estrutura de geração de riqueza dentro do Brasil, é que na prática o Brasil ele vende barato e compra caro, porque a gente, por não transformar, a gente acaba sendo um grande exportador ali de commodities, que são produtos puros, base, e a gente importa os produtos transformados, pagando um valor agregado. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu.